Olá, meus queridos, eu sou o professor Antônio Carlos e nessa aula vamos falar dos filósofos pré-socráticos, os pensadores que fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Esses pensadores desenvolveram suas teorias no século 7 ao 5 a.C. Na aula passada, vimos que a filosofia surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia, o que nós chamamos de desmitificação, e da busca por um conhecimento mais seguro. Os filósofos pré-socráticos foram os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Foram os primeiros pensadores que buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Para estudar esses filósofos, precisamos acrescentar 3 palavrinhas novas ao nosso vocabulário filosófico. Prestem atenção. Dizemos assim: os filósofos pré-socráticos observavam a physis e, por meio do logos, buscavam encontrar a arqué do universo. Temos aqui 3 palavrinhas. Logos, que nós já conhecemos, podemos traduzir logos como razão. Temos também physis, que traduzimos como natureza, e arqué. Arqué é o termo fundamental na linguagem dos pré-socráticos. O professor Antônio Carlos chama no livro dele de partícula fundamental da vida. Vamos voltar na frase. Os filósofos pré-socráticos observavam a physis e, por meio do logos, buscavam encontrar a arqué. Vamos substituir as palavrinhas que aprendemos. Os filósofos pré-socráticos observavam a natureza e, por meio da razão, buscavam encontrar a partícula fundamental da vida e do universo. A filosofia pré-socrática, ela é marcada pela busca, pela procura da substância inicial de onde tudo deriva. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo, a origem do universo. Percebam que a arqué é a ideia mais antiga na filosofia, já que ela se tornou o ponto de passagem do pensamento mítico para o pensamento racional. Sim, porque antes dos pré-socráticos, a mitologia grega explicava o universo através da cosmogonia. Cosmo, universo, gonos, gênesis, nascimento. Então, a cosmogonia dava sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento, a partir de uma relação entre os deuses. São os filósofos pré-socráticos que abandonaram essa ideia e substituíram a ideia de cosmogonia para construir a ideia de cosmologia, que é a explicação do universo baseado no logos, na argumentação, na lógica, na razão. Dessa forma, os deuses deram lugar à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. Vamos dar uma olhadinha nos principais filósofos do período pré-socrático. O primeiro deles é conhecido como o pai da filosofia grega, Tales, que nasceu na cidade de Mileto, na região da Jônia. Por isso é conhecido como Tales de Mileto. Tales, como um autêntico filósofo pré-socrático, observando a physis por meio da razão, buscando encontrar a arqué, então observou o rio Nilo, lá no Egito, e chegou à conclusão que a arqué era água. Sim, ele acreditava que a água era o principal elemento, a essência de todas as coisas. Para ele, tudo é água.
O segundo da lista é Anaximandro, que era discípulo de Tales. Ele era também da cidade de Mileto e acreditava que a arqué não era a água, mas que o princípio de tudo estava no elemento denominado apeiron, uma espécie de matéria infinita. Ainda na cidade de Mileto, temos o discípulo de Anaximandro, que é o filósofo Anaxímenes. Para ele, a arqué, o princípio de todas as coisas, estava no elemento ar. Ele dizia que a nossa alma é ar, e o espírito e o ar significam a mesma coisa. Saindo de Mileto e indo agora para a cidade de Éfeso, temos o chamado pai da dialética, Heráclito, que explorou a ideia do devir, a fluidez das coisas. Para ele, a arqué, o princípio fundamental de todas as coisas, estava contido no elemento fogo, porque ele defendia que nada é permanente, exceto a mudança. Como cantou, o Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Ou seja, para Heráclito é impossível entrarmos duas vezes no mesmo rio, porque quando entramos pela segunda vez, apesar de não percebermos, mas ali já não é mais o mesmo rio. Na segunda vez já teríamos outro rio, porque tudo muda o tempo todo. Agora olha a brisa. Da cidade de Eleia, nós temos Parmênides. Esse filósofo focou nos conceitos de aletheia e doxa. Aletheia é a luz da verdade e doxa é relativa à opinião. Ao contrário de Heráclito, Parmênides acreditava que nada muda. O universo teria uma essência imutável. O que muda é a aparência, mas a essência não muda. Para ele, o ser é e o não ser não é. Temos ainda o filósofo e matemático Pitágoras, que além de ter criado o termo filosofia, amor mais sabedoria, e a ideia do filósofo como amante do conhecimento, além de ter também criado o famoso teorema de Pitágoras, ele encontrou a arqué nos números, defendendo que o universo é uma harmonia de contrários. Por último, não podemos deixar de falar de Demócrito. Nascido em Abdera, ele desenvolveu a teoria atômica, a ideia do átomo como a arqué do universo, ou seja, o átomo, o indivisível, como princípio de todas as coisas. Para ele, nada existe além de átomos e do vazio. Só para vocês terem uma ideia, durante séculos, essa ideia de átomo, de partícula indivisível, foi uma abstração da filosofia. Somente em 1661, já com tecnologia para isso, que o cientista Robert Boyle desenvolveu a teoria de que a matéria fosse composta de átomos. Sensacional como Demócrito intuiu a ideia de átomo praticamente 2000 anos antes. Pessoal, a lista de filósofos pré-socráticos é imensa. Não dá para falar de todos, senão o vídeo ficaria aqui muito extenso. Ficaram de fora nomes de peso como Xenófanes, como Zenão de Eleia, que inclusive era discípulo de Parmênides. Enfim, o que nós precisamos gravar é que a filosofia pré-socrática teve diversas correntes de pensamentos, ou várias escolas filosóficas nesses 2 primeiros séculos. Mas, por ora, de forma geral, há 4 coisas que precisamos realmente guardar sobre os filósofos pré-socráticos. Primeira, eles receberam esse nome porque são os filósofos que antecederam Sócrates. Pré-socráticos significa antes de Sócrates. Segundo,
Esses pensadores focaram principalmente nos aspectos da natureza para explicar a origem das coisas. Por isso, eram chamados também de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Terceiro, por se preocuparem em explicar de forma racional a origem do cosmo, esses pensadores também são chamados de filósofos cosmológicos. Cuidado, hein? Questão de prova aqui. Não esquecer, os filósofos pré-socráticos são também chamados de filósofos da physis, filósofos da natureza e de filósofos cosmológicos. E por fim, a filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de representação da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. A filosofia pré-socrática tem o seu fim com a mudança do pensamento que tinha como foco a natureza, ou seja, com a intensificação da vida pública, as atenções dos filósofos então passaram a se relacionar com a vida pública e com a atividade humana. A filosofia então vai sair do período pré-socrático e entrar no período clássico. Vai sair de uma fase naturalista e entrar numa nova fase, a fase antropológica e metafísica. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Pessoal, é claro que essa videoaula não tem o condão de esgotar o assunto, mas lembramos que se você quiser aprender mais sobre esse fascinante período do início da filosofia grega, pode acompanhar pelo nosso livro Introdução à História da Filosofia. E vocês já sabem, né? Deixando aqui o seu e-mail nos comentários, eu te envio o livro em PDF totalmente gratuito. Ou se você quiser adquirir o exemplar físico, é só entrar no link. O link que eu vou deixar... Ixi, tá de cabeça para baixo. O link que eu vou deixar aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Um abração e até a próxima aula. Próxima aula vamos falar dos filósofos sofistas. Até lá, um abraço!